Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre grandezas e medidas. Você já parou para pensar se no mundo em que nós vivemos não existisse as grandezas, as medidas e os instrumentos que nós utilizamos para medir as coisas? Pensa aí comigo, como você iria ao açougue comprar uma carne se você não tivesse aonde pesar e nem a quantidade de carne que você estava levando para casa? Imagina que você tem que comprar uma certa quantidade de fita, mas como medir? Você tem um rolo, mas você não quer o rolo todo, você quer só um pedaço. Como fazer essa medição? E se você estivesse na sala de aula? Como que você saberia quantas horas ou minutos falta para acabar uma determinada aula? Se a sua mãe pedir para você comprar 2 garrafas de suco, e aí você chega no mercado para comprar, mas você se depara com 2 garrafas com tamanhos diferentes. E agora? Eu levo a maior ou a menor? Qual a quantidade de suco que eu devo levar? Então, é bem complicado, mas ainda bem que existe as grandezas e as medidas. É o que nós iremos aprender na aula de hoje. Então, olha só, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Algumas das grandezas são massa, comprimento, capacidade e tempo. Essas são algumas das medidas, existem outras. E o que é unidade de medida? É uma quantidade específica de determinada grandeza que serve de padrão para eventuais comparações. Bagunçou aí a cabecinha de vocês? Então, olha, vamos pensar aqui. Esses foram alguns instrumentos de medidas ao longo do tempo. Muito tempo atrás não existia instrumento de medida, mas existia a necessidade de medir as coisas. Então, alguns povos antigos utilizavam a polegada, ou o pé, ou o palmo, ou a jarda, ou até mesmo o passo. Com o passar do tempo, esses mesmos povos, eles foram vendo que essas medidas causavam uma certa confusão, elas eram imprecisas. Por quê? Vamos pensar junto. Se sua professora pede para você e seus colegas medir o comprimento de uma sala de aula com a medida do seu pé, cada coleguinha tem um pé com um tamanho diferente, então você vai ter várias medidas diferentes. Com isso, surgiu a necessidade de criar unidades padrão para cada medida. Por exemplo, o comprimento é medido em metro, a massa é medida em quilograma, e aí nós representamos pela letra K e G. O tempo é medido em segundos e a capacidade é medida em litros. Vamos conhecer os instrumentos de medida. Primeiro, medidas de comprimento, que é a distância entre 2 pontos. Eu posso medir essa distância utilizando uma régua para medidas menores, utilizando uma fita métrica ou um metro articulado, utilizando também uma trena ou até mesmo um paquímetro. Para as medidas de massa, que é a quantidade de matéria presente em um determinado corpo, eu posso utilizar uma balança, que é essa que tem 2 pratos, era uma balança mais antiga, a balança de ponteiro, a balança digital, nós costumamos ver mais essa em supermercado, essa outra balança, que é para medir objetos maiores, mais pesados, e tem também essa balança digital, que geralmente nós utilizamos para medir a quantidade de matéria que tem no nosso corpo. Tem também os instrumentos aí de medida de tempo, que é a duração. O tempo é o quê? A duração de um evento. E aí, na medida de tempo, nós temos o relógio, um relógio de parede, um relógio de pulso, um relógio digital, que pode servir também como cronômetro.
tem essas representações aí de relógios mais antigos, o despertador e a ampulheta. E por último aí temos os instrumentos de medidas de capacidade, que são usados para definir o volume no interior de um recipiente. Com certeza você já foi com alguém da sua família abastecer um carro ou um outro veículo qualquer. A bomba de combustível que é usada para abastecer o carro, ela tem um sistema que vai medir a quantidade de litros que vai ser colocado em determinado veículo. Temos também o hidrômetro, que é utilizado para medir a quantidade de água em um determinado recipiente. A jarra graduada, que é mais utilizada em receitas, para saber medir a quantidade de água, de leite que está sendo colocado em uma receita. E como eu falei para vocês, a capacidade, a unidade de capacidade é o litro. Por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, um refrigerante. Se você olhar numa embalagem de refrigerante ou de suco, a unidade sempre vai ser em litros de uma caixa de leite líquido ou até mesmo de um galão de água, porque são medidas de capacidade. O metro é a unidade padrão de comprimento de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Para compreender melhor, nós dividimos essas medidas em múltiplos e submúltiplos, que são contadas aí a partir do metro. Para a esquerda, nós chamamos de múltiplo, e a partir do metro, para a direita, nós chamamos de submúltiplos. São eles o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se queremos saber os múltiplos do metro, a cada unidade que somamos, fazemos uma divisão por 10. Por exemplo, quero saber quantos decâmetros possui 1000 metros. Então, devo efetuar a divisão por 10. Logo, 1000 metros é igual a 100 decâmetro. Se quero saber quantos quilômetros possui 1000 metros, agora devo dividir 3 vezes por 10, porque é a distância que o quilômetro se encontra do metro. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então, essa divisão vai ser por 1000. Então, cheguei à conclusão que a cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Para encontrar os submúltiplos, basta partirmos da mesma ideia, só que agora nós iremos efetuar uma multiplicação. Por exemplo, eu tenho 1 metro e eu quero chegar em decímetro, logo eu devo multiplicar por 10, ou seja, se é 1 metro, vai ser 1 vezes 10, que eu vou encontrar aí 10 decímetros. Se quero saber quantos centímetros tem em 1 metro, basta multiplicar 2 vezes 10, porque é a distância que o metro se encontra do centímetro, ou seja, 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, o metro possui 100 centímetros. E quantos milímetros tem em 1 metro? Você consegue dizer? Acertou quem disse 1000 milímetros. Partindo desta mesma ideia, nós iremos encontrar aí os múltiplos e submúltiplos de cada medida. Por exemplo, a medida de massa, a unidade padrão é o quilograma, só que no nosso dia a dia nós costumamos usar a grama. Então, nós iremos sair aí da grama para a esquerda, nós iremos fazer divisões para chegar até o quilograma. E da grama para a direita, para chegar em miligrama, nós iremos efetuar uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 gramas e eu quero saber quantos quilogramas eu tenho em 1000 gramas, então eu conto a distância de grama para quilograma, que é 3, e multiplico por 10. 3 vezes 10 vai ser 1000. Então, eu vou fazer uma divisão por 1000. Logo, se eu tenho 1000 gramas, se eu divido por 1000, eu vou descobrir aí que eu tenho 1 quilograma. A cada 1000 gramas, eu tenho 1 quilograma. Se eu estou em grama e eu quero chegar em miligrama, aí eu devo fazer uma multiplicação. Conto a distância que grama está de miligrama, no caso 3, e irei fazer uma multiplicação por 1000. Vamos ver se vocês entenderam. Quantas miligramas eu tenho em 5 gramas?
Para fazer isso, como já falamos, basta você fazer uma multiplicação. Você vai multiplicar, contar qual a distância de grama para miligrama. São 3 distâncias. A cada distância você multiplica por 10. Logo, você deverá multiplicar 5 vezes 1000, que é igual a 5.000 miligramas. Continuamos ainda com a mesma ideia, só que agora com medidas de capacidade, que tem como unidade padrão o litro. Então, na medida de capacidade, nós temos o quilolitro, o hectolitro e o decalitro, que são múltiplos de litro. Temos o decilitro, o centilitro e o mililitro, que são submúltiplos do litro. Então, para os múltiplos, nós já sabemos que nós efetuamos uma divisão de 10 em 10. E, para os submúltiplos, nós efetuamos uma multiplicação de 10 em 10. Então, bora lá. Eu tenho 100 litros e eu quero saber quantos decalitros eu tenho em 100 litros, então eu faço uma divisão aí por 10, que vai ser igual a 10 decalitros. 100 dividido para 10 é igual a 10. Se eu tenho 2 litros e eu quero saber quantos mililitros eu tenho dentro de 2 litros, então aí eu faço uma multiplicação por 1000, que é a distância de litro para mililitro. Então, se eu tenho 2 litros e eu multiplico por 1000, eu vou ter 2.000 mililitros. Ou ml, como nós costumamos dizer no nosso cotidiano. A unidade padrão do tempo é o segundo. Você sabia que o Sol foi o primeiro relógio do homem? As medidas de tempo, elas não pertencem ao nosso sistema métrico decimal, ou seja, não tem base 10. Logo, as divisões e multiplicações serão feitas por 60, que é a duração de um evento. Vejamos, a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. A cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Partindo da mesma ideia das outras medidas de multiplicar e dividir, nós iremos fazer com a medida de tempo. Só que ao invés de multiplicar ou dividir por 10, iremos realizar as operações por 60. Você consegue dizer quantos segundos tem em 3 minutos? E quantos minutos temos em 2 horas? Para saber quantos segundos eu tenho em 3 minutos, eu devo fazer uma multiplicação por 60. Logo, 3 vezes 60 é igual a 180 segundos. Para saber quantos minutos nós temos em 2 horas, eu continuo fazendo uma multiplicação. De hora para minuto, eu tenho um espaço de 60, então eu devo multiplicar 2 vezes 60, que será igual a 120 minutos. Vamos pensar que o tempo que Ana leva para chegar até a casa de Marta é de 180 minutos. Quantas horas Ana leva para chegar na casa de Marta? Então, eu devo fazer uma divisão por 60. 180 dividido para 60 é igual a 3. Logo, Ana irá demorar 3 horas para chegar até a casa de Marta, certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa aula.